Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio, A Hora da Ação. Aqui, Leonardo Lopes, nós vamos juntos até o final desse programa, que se você ouvir com atenção, pode verdadeiramente transformar a sua vida. Estamos transmitindo com exclusividade para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Vem comigo e bora começar esse programa. É com grande alegria, satisfação e muito entusiasmo que inicio o episódio de hoje. Antes de a gente falar o tema, eu vou até explicar o que significa a palavra entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro de você, significa que você está com a energia do espiritual envolvida em si. Então isso é muito bom, por isso que é preciso ter sempre entusiasmo para tudo que você for fazer. E claro, como sempre, eu busco estar muito entusiasmado, conectado com o meu lado espiritual para trazer esse programa aqui para você. Apesar que o episódio Hora da Ação não é um episódio de religião, não é um episódio religioso, mas sim de conhecimento, de motivação prática, não aquela motivação de você dar uns pulinhos e sentir-se ali um pouco mais motivado, porque aquela motivação passa, mas motivação ligada à ação, né? Isso é que de fato vai transformar aí sempre a sua vida para cada vez ficar melhor, ok? Então vamos juntos, vamos embarcar aqui nesse episódio e realmente o tema de hoje você vai ficar impactado. Vou estar conversando com você aqui, eu desse lado, você desse outro lado aí, escutando o que eu vou trazer aqui especialmente para você e para a sua vida, para todos que estão acompanhando o Hora da Ação. O tema de hoje a gente vai falar das 7 etapas que tem na nossa existência, principalmente no mundo dos negócios e de qualquer tipo de situação que você queira prosperar. Você precisa passar por essas 7 etapas. E você vai perceber que o número 7 é muito importante, não é nada místico, não é nada assim supersticioso, mas o número 7, por coincidência ou não, é um número que está presente em várias partes, né, da vida, em vários momentos. São 7 dias da semana, né, em determinados pontos até na religião você encontra o número 7 presente, ok? Então nós vamos falar das 7 etapas que é preciso percorrer para chegar a um resultado na área profissional, na área pessoal, praticamente em todas as situações. A primeira etapa, né, que tem muito a ver com o seu lado profissional, com negócios em si, é o aprendizado. Essa é uma etapa muito importante porque muitas vezes a gente quer atingir o sucesso, a gente quer atingir resultado, e é perfeitamente compreensível, né? Porque todo mundo quer atingir resultado, isso é fato, e eu também quero em tudo que eu faço, né? E você deve querer em tudo aquilo que você faz atingir sucesso, atingir resultado, concluir de forma correta, né? Isso é importante. Mas a gente tem que saber, né, conhecer que existem etapas para que qualquer resultado seja alcançado. Não é simplesmente você querer alcançar um resultado que o resultado simplesmente vai acontecer. Depende dessas etapas. E a primeira é o aprendizado. Então, se você quer iniciar qualquer coisa, seja um negócio, seja um plano para qualquer outra coisa, um plano pessoal na sua vida, encontrar o seu propósito, o que for, você precisa aprender sobre aquilo. E muita gente esquece de aprender. Por exemplo, quando você está querendo ser um profissional de alguma área, você sabe que precisa estudar aquela profissão, ou que precisa aprender em algum livro, buscar de alguma forma, às vezes nem no Brasil, mas às vezes até no exterior, né, em outros países, ou em livros até de outra língua, enfim, você vai buscar o conhecimento, por mais difícil que seja. Quando você quer alguma coisa, você vai lá e busca o conhecimento, tenha plena consciência disso. Só que, às vezes, em algumas áreas, né, da vida, a pessoa pensa que não precisa buscar o aprendizado, mas sim precisa ter essa etapa
etapa do aprendizado. Essa é a primeira etapa para qualquer coisa que você vai fazer, aprender sobre aquilo. E ok, eu estou aprendendo sobre isso. Qual é a próxima etapa depois do aprendizado? É o servir. O que vem a ser a palavra servir? Servir não é você obedecer todo mundo. Não é em hipótese alguma. Servir não é isso. Servir é que você vai utilizar aquele conhecimento que você tem para ajudar as outras pessoas. Não adianta nada você ter um conhecimento e esse conhecimento não transformar as outras vidas. Aí vem a importância do efeito transbordar. Guarda essa palavra aí, que é uma palavra assim muito importante. Transborde o seu conhecimento para o próximo, para as pessoas que querem de verdade ouvir aquilo que você tem ali para falar. E pode fazer isso de diversas maneiras, mesmo que não esteja pessoalmente com a pessoa. Você pode transbordar o seu conhecimento através das mídias digitais, né? Através da tecnologia, transbordar o seu conteúdo de diversas, inúmeras possibilidades. E por que esse servir é uma etapa? Justamente as coisas só começam a prosperar quando você entende que precisa primeiro aprender, mas que precisa também servir. Sim, você precisa servir, transbordando esse conteúdo com outras pessoas. Só a partir daí que o seu negócio vai começar a decolar, né? Eu estou falando isso de negócio porque é o mundo que eu vivo, né? Então por isso que eu sempre trago de certa forma para a realidade que eu tenho vivido na minha própria vida, né? Então por isso que eu sempre trago para esse contexto. Mas você pode aplicar essas 7 etapas para qualquer área, né, da sua existência. Primeiro a gente tem que conhecer. E o que acontece é que às vezes as pessoas não têm sucesso numa área da vida e não buscam aprender como solucionar. Pensa que não precisa, né? Área de relacionamento, área do trabalho, não precisa saber nada. É natural. Não é natural. Você precisa conhecer algumas etapas importantes para que você consiga ter resultado naquela sua área da vida. Então o aprendizado faz parte. E o aprendizado nem sempre é aprender só com livros, é aprender só com faculdade, é aprender com curso, aprender com treinamentos. Isso é muito importante, lógico. Mas o aprendizado também está na experiência. E eu costumo dizer que a experiência vale muito mais do que livros, né? Claro que é importante os livros, é importante os treinamentos, mas a experiência que vai de fato fazer você entender como as coisas funcionam no mercado que você atua. Então precisa ter o aprendizado da experiência. E a segunda etapa, como eu já falei, vamos passar para as próximas etapas, vamos entender cada uma delas, meditar em cada um, né? Que meditar é você interiorizar aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. Então a primeira etapa é o aprendizado, que é fundamental você aprender o que você vai fazer. Passou pela etapa do aprendizado, a próxima etapa, como eu falei, é o servir. Você vai transbordar esse conhecimento com as pessoas ao seu redor. E isso vai fazer também com que mais pessoas comecem a conversar contigo, a aumentar a sua rede de relacionamento, network, né? Você vai conquistar novas amizades, você vai, né, conseguir ali ter pessoas te acompanhando e se conectando com a sua forma de ver a vida, com a sua forma de enxergar as coisas, com as suas atitudes diariamente. Então, por isso que etapa por etapa, você não pode pular uma dessas. Então, depois do servir, vem a etapa da aliança. Aliança é muito simples, mas assim, é importante que a aliança é você fazer parcerias. Por isso que no mundo dos negócios é muito comum fazer parceria, fazer união. Até grandes empresas fazem um processo contínuo. Perceba que esse ciclo de 7 etapas ele começa e vai se assim perpetuando, ele não acaba. Não é que você saiu do ciclo do aprendizado e você não vai precisar aprender mais nada. Você passou por servir, você não precisa mais servir depois que já está no mundo da aliança. Não, você precisa fazer esse processo contínuo. Em especial quando está iniciando, né, algum outro negócio, algum outro objetivo, você precisa passar por essas 7 etapas, mas no meio delas se torna passar em alguns momentos diferentes. Então o aprendizado precisa ser constante. Daquele aprendizado que você teve, vai passar para o servir, e o conhecimento vai trazer a possibilidade de você fazer alianças, de você fazer parcerias com outras pessoas, com outros sócios, né? Enfim, dependendo aí do seu mercado que você atue. É muito importante você fazer alianças, você ter pessoas ao seu lado, porque ninguém é capaz de dominar um mercado sozinho. Isso não existe, isso nunca existiu. Acontece que às vezes uma pessoa fica marcada com um nome por ter criado alguma empresa, por ter criado alguma metodologia, algum negócio em especial, mas ela só chegou ali
porque fez alianças, porque fez parcerias com outras pessoas, porque liderou. Então isso é importante, fazer aliança. Você não consegue fazer nada sozinho, trancado no seu quarto. Isso não existe, nunca existiu. O próprio Messias, né, para quem é cristão, ele liderou pessoas, liderou apóstolos, e a partir das pessoas que seguiram, que perpetuou-se até os dias de hoje. Isso aconteceu com praticamente todas as religiões, né? A grande maioria, as entidades sempre fizeram isso, sempre foram perpetuando o seu conhecimento através de alianças, através, né, de pessoas que observaram aquele conhecimento, que foram passando de geração para geração, porque não tinha as tecnologias que tem hoje. Então a importância da aliança está aí, do servir. Perceba que todos os líderes espirituais, eles buscam servir também, né? Os verdadeiros, porque tem sempre a picaretagem em tudo que é. Mas estou falando aqui do correto. É o aprendizado, é o servir e a aliança. Mas se você atropela uma dessas 3 etapas, não tem mais, tem muito mais etapas. Mas uma dessas 3 acaba complicando, se embananando, né? Como se diz. Porque você não vai conseguir servir outras pessoas sem conhecer aquilo que você está falando. Isso não existe, você não consegue transbordar algum conhecimento sem saber ele primeiro. Por isso que é importante o aprendizado, o servir e depois a aliança. Agora, eu já estou fazendo algumas parcerias, tá legal, já estou nessa etapa aí da aliança. Como é que eu faço agora? Qual é a próxima etapa? Agora, a partir dessas alianças vai surgir as oportunidades. Sim. Quando você tem parcerias, quando você tem pessoas ao seu lado, alianças formadas, pode ser alianças de amizade, pode ser alianças de sociedade, até alianças de casamento, né? Enfim, alianças têm vários pontos em todas as áreas da vida. Eu trago sempre aqui para o mundo dos negócios. Então vai surgir oportunidades. Você vai começar a crescer de fato, né, a partir das alianças, porque com uma aliança você vai juntar um conhecimento seu, vai juntar o conhecimento daquela pessoa lá. Você vai conseguir servir mais, vai conseguir expandir aquele negócio que você está ali criando, seja um negócio físico, seja um negócio digital, seja o que for. Você vai conseguir muito mais oportunidades, porque você está multiplicando. Perceba como tudo vai se multiplicando. O aprendizado ele serviu para outras pessoas, né? Você aprendeu, você transbordou, né, esse conhecimento e trouxe novas pessoas para te acompanhar, onde você fez alianças, e essas alianças vão trazer as oportunidades. Olha como tudo é estratégico e tudo é natural, um processo natural. Você não pode querer simplesmente iniciar algo, querer partir para uma aliança sem passar por aprendizado, sem passar por servir. Vai ser muito difícil você ter um parceiro sem ter conhecimento e sem servir com aquele conhecimento que você tem. Então não tente pular etapas, faz parte desse processo, né? E tem que ser um processo natural e que muita gente nem sabe que tem esse processo, mas é como acontece, né? E agora vai fazer todo sentido você olhar, por exemplo, a trajetória de empresários e tudo, vai perceber que foi assim que eles começaram. Primeiro eles aprenderam, primeiro eles foram lá tentar, erraram, acertaram, aprenderam alguns com estudo, outros aprenderam pela própria experiência, mas passou pela etapa do aprendizado. Depois foram servir, foram ajudar outras pessoas, foram colocar aquela ideia para validar, né? Buscaram alianças, novas parcerias, e aí foi surgindo as primeiras oportunidades de expansão, oportunidades, né, de vender alguma coisa. Enfim, foi surgindo aí as oportunidades de outras pessoas querendo ajudar, e aí vai mais aliança e vai tudo se interligando. Perceba como as coisas não são separadas, você não sai de uma etapa e vai para outra e abandona tudo, não. Você está sempre aí naquele processo contínuo. E o número 7, né, que eu falei lá, porque são 7 etapas que se unem, né? A semana tem 7 dias, a gente percebe que tem domingo até sábado. Às vezes a pessoa pensa que o primeiro dia é segunda, o primeiro dia é domingo, né? O primeiro dia da semana não é a segunda-feira, por incrível que pareça, a maioria das pessoas pensa no primeiro dia da semana segunda, mas o próprio nome diz segunda, porque tem o primeiro, e o primeiro é o domingo. Então depois que passou pela etapa da oportunidade, lembrando que não é simplesmente passar, você está em constante evolução, e vai chegar na próxima etapa da perseverança, porque é aí que está o grande desafio, porque vai surgir oportunidades, você já tem alianças, você já tem ali, né, alguns resultados, e aí você precisa perseverar, porque também vai estar surgindo os desafios. Com as oportunidades, com as alianças, vem desavenças, vem coisas que você vai pensar diferente, né,
do parceiro, do sócio, e aí você vai precisar ter perseverança. Vai chegar noites que você pode nem dormir, vai chegar momentos que vai passar dias e dias ali tentando resolver um problema, que depois você vai ver que aquilo se resolvia muito mais rápido, mas você ainda não sabia da solução. Então você vai percorrer ali etapas que você precisa ser muito perseverante, e é aqui que está aonde muitas pessoas desistem, muitas pessoas desanimam. Por quê? Porque simplesmente não foram atrás, daquele objetivo. Estava indo tudo bem, mas não teve a perseverança, e aí não adianta nada, não perseverou. Então, se não perseverar, não vai acontecer a próxima etapa e vai desanimar das outras, porque não pode esquecer do aprender. As oportunidades vão parar de surgir se você não ir evoluindo, passando de etapa em etapa. As outras etapas vão ficando fraquinhas, até que o seu negócio em si acaba morrendo. Você vê aí diversas pessoas, as estatísticas, né, até do Sebrae apontam, né, de muitas empresas que começam, acabam, né, ideias que as pessoas têm que não executam, por aí vai, porque tem que percorrer essas etapas constantemente. Você não pode querer começar sem um aprendizado e não pode também pular etapas, né, precisa seguir passo a passo, e nessa perseverança aí que está o calcanhar de Aquiles, digamos assim, onde as pessoas se tropeçam e afundam, e é difícil às vezes conseguir recuperar. Então precisa ter sempre muita perseverança, persistir mesmo. Aí qual é o segredo para persistir? Eu já falei em alguns episódios que é exatamente você ter um propósito. Se o que você está fazendo está linkado com um propósito, então a perseverança vai ser algo natural. Mas o que você está fazendo não tem nenhuma relação com aquilo que você deseja, então, meu amigo, vai ser difícil pra caramba você perseverar, porque aqui, como eu disse, né, é onde surgem desafios, é onde vai dar alguns conflitos com pessoas, com parceria, com alianças. Tudo isso é bom, oportunidades são boas, elas vão surgir. Você vai ter que saber dizer não a alguma delas, porque novas oportunidades vão surgir, e se você disser sim a todas elas, vai se lascar, porque tem oportunidades que são boas, sim, mas que você precisa dizer não, porque as outras você já iniciou. Então, se já iniciou uma, você precisa concluir aquela, vai depois ir para outra, a menos que você veja que a outra não vale a pena, né? Tudo tem que ser calculado com perseverança no seu objetivo, então sem pular as etapas. Depois que a gente passa por todas essas etapas aqui, né, que você está conhecendo aqui junto comigo, vamos para outra, que é a espontaneidade. O que é ser espontâneo? É ser verdadeiro. Todos esses processos, parcerias, tudo isso você precisa ser totalmente verdadeiro. Não pode estar encobrindo nada, não pode estar fingindo ser uma pessoa que não é, que muita gente faz tudo isso aqui, né? Aprende, tenta servir, mas não verdadeiro. Apenas pensar que, eu preciso cumprir isso aqui, então eu vou fazer, mas eu vou esconder alguma coisa, vou fazer, e não dá certo. Você precisa ser espontâneo, você não pode vestir a máscara de outra pessoa, você precisa ser aquele que você é. Claro que em algumas situações você vai ter que, né, se portar um pouquinho mais formal, outras menos, lidar com uma pessoa diferente de lidar com outra, e por aí vai, né? Com algumas parcerias você vai ter mais intimidade, com outras parcerias você não vai ter tanta intimidade assim, mas precisa ser espontâneo. Jamais esqueça de ser espontâneo em tudo aquilo que você faz. Ser espontâneo é saber exatamente quem você é e aonde você exatamente se encontra. Perfeito? Então essa etapa da espontaneidade não é uma etapa complicada, mas é uma etapa bem assim crucial, que determina se vai dar certo ou se não vai dar certo aquilo que você está fazendo. Então sempre ser espontâneo, perseverança, né? Não esquece de perseverar, porque se você for espontâneo e não tiver determinado, não tiver perseverança, não vai ir adiante. Então eu sempre gosto de frisar isso. Todas essas etapas, elas não são separadas, elas são unidas, são completamente unidas mesmo, elas não são coisas distintas aí. Essa etapa aqui eu faço separado, essa aqui depois eu posso pular, posso esquecer de ser espontâneo, só perseverar mais um pouco. Não esqueça nenhuma, né, dessas etapas, porque vai complicar, os seus resultados não vão ser como o desejado. Agora, depois que fez isso tudo, eu mereço um descanso? Sim, a próxima etapa é o descansar. Até na criação do mundo, né, para quem é religioso sabe que teve o dia do descanso. Então o descanso é fundamental, é o último dia da semana, normalmente às vezes o sábado. Então bem a etapa do descansar. Ninguém é de ferro, ninguém é uma máquina, nem as máquinas trabalham 24 horas por dia, então você precisa sim descansar. Mas descansar não significa que em alguns momentos você vai
descansar sempre naquele horário. Não, vai ter dias, vai ter horas que não vai sair de jeito que você queria, vai precisar passar ali por alguns momentos até tirando um pouco do descanso, mas não tire demais, respeite essa etapa, são etapas importantes que não podem ser removidas, então o descanso faz parte sim, até porque sem ele você não vai conseguir aprender mais, não vai conseguir servir mais, não vai conseguir todas essas etapas que estamos vendo, né? Sem o descanso, sem a saúde, sem você desfrutar daquilo que você está realizando, não vai ter ânimo, não vai ter entusiasmo, não vai ter energia, não vai ter garra, não vai ter nada, né? Para continuar. Então, não esqueça do descanso, né? Lembrando que o descanso não é o que a maioria das pessoas pensam, né? Apenas dormir e tal. O descanso é você realmente descansar, né? Tranquilamente, tendo a consciência limpa de estar fazendo o que deve ser feito, de cumprir as metas e descansar com elas realizadas. Não é você dizer, agora eu estou cansado, não vou fazer, vou descansar. Não, não é isso. É fazer o que deve ser feito e descansar no momento certo, que também é uma coisa que deve ser feita. O descanso é uma etapa importante que não deve ser pulada, né? Até porque dá ânimo de você continuar adiante. Então vamos revisar aqui, estamos caminhando para o final desse episódio. Vamos fazer aqui uma breve revisão de tudo que nós vimos no episódio de hoje, que parece assim simples, mas não é. Você precisa entender todas, né, esse percurso aí. Primeiro percurso que precisa percorrer é o aprendizado, que pode ser com livros, pode ser com estudo, pode ser com mentores. É importante você ter um mentor, alguém que vai te guiar o passo a passo, que vai te puxar para frente. E aqui eu digo o seguinte, existe uma diferença entre amigos, entre mentores, porque o amigo sempre vai estar do teu lado, ok, mas o mentor ele sempre vai te puxar para cima, ele sempre vai te levar adiante, ele vai te provocar, ele vai te estimular a agir mais, né, a fazer acontecer. Então o mentor é aquela pessoa que faz você sair do lugar onde você está, ele não quer que você esteja no mesmo lugar. Um amigo, ele está muito bem do jeito que você está, né, na mesma situação não tem problema, não está preocupado em você crescer ou não, está ali os dois no mesmo ponto. Mas o mentor é aquela pessoa que pode até ser amiga, mas ela quer te puxar para o outro nível, né? Quer te levar e adiante para um nível diferente do que você está, não se contenta com aquele resultado que você tem, independente do resultado que você esteja agora, sempre o mentor vai te querer levar para o próximo. Isso é dar fogo, né? Dar energia, né? Para continuar, jamais se contente no nível que você se encontra, por mais que esse nível esteja bom, por mais que você esteja realizado, nunca pare, né? E existe até, isso é bíblico, né? Você não pode achar que já tem a vida ganha, não é assim, você precisa estar sempre agindo, sempre tomando atitude, sempre trabalhando, produzindo mais. Você não pode ficar parado achando que já tem o suficiente para a sua vida inteira. Não, você precisa sempre produzir, precisa sempre servir, não pode parar esse ciclo de aprendizado, serviço. Você para com esse ciclo, você literalmente morre mesmo que esteja vivo fisicamente. Então não esqueça de percorrer esse ciclo novamente, que é o ciclo do aprendizado. Vamos para o próximo, o servir, que é transbordar esse conhecimento, transbordar com as pessoas ao seu redor. Toda empresa existe porque tem um propósito, então defina o seu propósito como pessoa física, seja como pessoa jurídica, mas precisa ter um propósito aí. O propósito está ligado ao seu porquê, o porquê você existe, né? Porque você existe na vida, porque a sua empresa existe no mercado. Qual é o seu propósito? Defina muito bem, né? Porque isso faz parte da etapa do servir. Alianças vão surgir, parcerias, sociedades, tudo é fundamental para você ir adiante, né? Transbordar ainda mais conhecimento. A oportunidade vai também estar lado a lado, surgindo paralelamente. Saiba dizer sim ao que tem a ver com o seu objetivo e saiba dizer não, acho que não tem a ver. Importante esse ponto. Perseverança é o que vai fazer que tudo se dê certo e que você não pare. Então precisa sempre perseverar. Ser espontâneo, ser natural, ser feliz, viver a trajetória, curtir o momento, não esteja desanimado, não faça aquilo simplesmente por fazer, mas viva o momento, seja espontâneo, seja feliz. Se não está fazendo isso te alegrar por algum motivo, simplesmente não dê continuidade, você precisa ser espontâneo, não faça nada sem que você esteja se sentindo bem. Então, se sentir realizado com aquilo que você está fazendo é muito importante, não apenas vou ser realizado depois que eu concluir, não, seja realizado também no processo, na caminhada, para você não gerar ansiedade, não gerar depressão, precisa ser feliz na caminhada, no percurso, ser alegre também no percurso, e o resultado é óbvio que vai ser muito bom.
E claro, o famoso descanso. Não esqueça, porque só descansando que você vai desfrutar daquilo que você está conquistando, que vai te dar a energia de percorrer todo esse ciclo, né? E a semana tem 7 dias, exatamente. Escolha um dia, né, para descansar. Às vezes, nesse dia você ainda vai, né, trabalhar mais um pouquinho, dependendo, né, do seu objetivo aí. Mas não esqueça, não deixe o descansar também, porque é essencial, ok? Então chegamos aqui ao final desse podcast, desse conteúdo assim bem completo, bem rico para você. Compartilhe esse episódio com pessoas que você sabe que querem, né, mudar para muito melhor os seus resultados aí. Então pega esse link se você estiver assistindo no YouTube, né? Está na Web Rádio CBR, também convida mais pessoas para estarem escutando a nossa Web Rádio. Então fiquem ligados aqui na nossa programação. E nos vemos no próximo episódio, no próximo Hora da Ação. Desejo muito sucesso para você, muita prosperidade na vida pessoal, na vida de negócios, para todo o sempre. Acredite em você, você é muito mais capaz do que te disseram aí. Mentiram para você quando disseram que você não seria capaz. Então, determine-se e faça acontecer. Siga essas 7 etapas, são 7 etapas simples, muito práticas e que funcionam sempre. Então é só seguir elas e crescer aí seus resultados, ok? Sucesso, forte abraço e conta comigo. Até o próximo episódio, o Hora da Ação.